Se você chegou nos seus 25 anos e você não ganha nem mais que 10 mil reais por mês, você é um fracassado. Eu ouvi isso quando eu tava com 23 anos e essa frase destruiu meu cérebro na época. Óbvio que hoje eu consigo ganhar bem mais que isso, mas eu vou te contar como essa ideia é extremamente perigosa e o que é que acontece quando você chega nesses números e o que realmente muda e o que é que não muda. Eu vou te explicar o porquê você acreditar nesse tipo de balela é um perigo e o que é que acontece com a sua vida depois que você atinge, por exemplo, esse valor. Se eu tivesse escutado as coisas que eu vou te falar nos próximos minutos, eu teria economizado muito tempo na minha vida e também eu teria poupado tanto sofrimento como foi na minha fase mais jovem. Apesar de que eu ainda sou um pouco jovem, mas na minha fase mais jovem ainda. Deixa eu te contar como foi isso daí. Com 23 anos eu tava no auge da pandemia. Só pra contextualizar, hoje eu tenho 27. E quando isso aconteceu há 4 anos atrás, eu me lembro de ter visto na internet o vídeo de um guru que ele falava exatamente essa frase. Se você tem 25, você não ganha tanto, você é um fracassado. E aquelas palavras soaram na minha cabeça como se fosse uma sentença. Eu falei assim, nossa, eu tô ferrado. Porque daqui a 2 anos eu vou ter isso daí e hoje eu não ganho nenhum salário mínimo. E aí, velho, o que é que vai acontecer? Eu comecei a me desesperar. Trabalhei como um desgraçado, vendi coisa na rua, rodei Uber, fiz tudo que era necessário, talvez até para provar para mim mesmo que eu não era esse fracassado. Só que, depois de passado um tempo, eu ainda continuei quebrado, só que agora exausto. Ou seja, eu não resolvi nada. Porque o que ninguém te conta é o que você precisa fazer para realmente chegar nessa condição de ganhar o valor desse daí. Por sinal, eu fui fazer isso daí com meus 25, 26 anos. Inclusive, quando eu cheguei lá, eu percebi que era completamente diferente do que eu imaginava. Quando eu cheguei nesse momento, eu tive uma mudança de visão sobre dinheiro, sobre futuro, sobre mim, sobre tudo. E é exatamente isso que eu quero trazer para você se ainda tá nessa situação. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou Ricardo Puridade. Hoje eu tenho 3 empresas, empreendo dentro e fora do digital e também sou dentista de formação. Vamos aos fatos reais. É óbvio que hoje em dia eu faturo bem mais que 10 mil reais. Mas eu vou contar para vocês o que é que aconteceu para eu chegar até esse ponto. Para você entender como é que você chega nessa condição, é preciso primeiro interpretar que é natural você passar por barreiras. O que é que eu sinto? Que as pessoas que hoje em dia já têm um grande volume de dinheiro, elas de certa forma acabam não tendo facilidade para se comunicar com quem ainda está no início. Os influenciadores que comunicam sobre isso, os que pregam prosperidade à torta e à direita, que já ganham muito dinheiro, eles acabam não trazendo uma clareza realmente de como é esse processo lá no início de ganhar dinheiro. Tem muita gente dizendo, fique milionário, ganhe tantos reais assim, você tem como ganhar mais de 100 mil reais em casa com jeito preguiçoso. Essa não é a realidade. E eu observo também que as pessoas, até do meu próprio convívio, que ganham mais dinheiro, tem dificuldade de explicar para pessoas que ganham menos como ela faz para romper aquelas primeiras barreiras. Ou porque a pessoa já não ganha aquilo tem tanto tempo que está distanciada, ou então também pode acontecer porque a pessoa teve uma vida privilegiada e ela nunca vai saber te passar sobre essa fase inicial, sobre essas pequenas barreiras. Então, a primeira barreira que a gente vai falar é sobre a barreira de você ganhar até 5 mil reais. Eu não vou nem colocar aqui um salário mínimo, porque assim, diante de como o Brasil está hoje, um salário mínimo você mal consegue viver. Eu julgo que esse período aí, ele é o período que foi inclusive o mais duro na minha vida, porque você se questiona o tempo todo se as coisas vão dar certo, é um momento onde você não tem uma clareza sobre o que você deve fazer, às vezes você tenta mais de uma atividade diferente, e se você já é um trabalhador autônomo, por exemplo, um cara que é de saúde, ele tenta várias especialidades até tentar fazer dar certo. O cara é vendedor de roupa, vende vários tipos de roupa diferente. É uma fase onde você está testando tudo. E se você é CLT, aí o que é que acontece? Você está mesclando a sua rotina de trabalho junto com essa atividade de tentar empreender. E aí você não consegue se dedicar do jeito que tá. É realmente uma fase desafiadora. Até porque você precisa ter uma estabilidade até você dar um salto de fé. O que seria esse salto de fé? Você fala assim, a partir de hoje eu vou me dedicar integralmente a isso, eu vou passar a viver isso. Não é todo mundo que tem a liberdade para conseguir fazer isso. Eu sei disso. No meu caso, foi justamente nessa época que eu vendi pimenta, eu vendi roupa, eu vendi sandália, eu vendi relógio, eu rodei Uber, eu fiz de tudo que era possível para tentar fazer dar certo. No final, eu não fiquei com nenhuma dessas funções. Eu fiz coisas completamente diferentes. Inclusive, quanto mais eu acumulei conhecimento, mais próximo eu ia chegando desse teto e depois eu travei.
Mesmo com conhecimento técnico, mas sem a mentalidade certa, eu ainda não conseguia romper. Eu só fui conseguir ganhar mais do que isso depois que eu fui tratar a minha cabeça, que é o que acontece com boa parte das pessoas. Veja bem, você acha que uma pessoa que ganha 100 mil reais por mês tem dificuldade de fazer 5 mil reais por mês? Não, porque 5 mil reais por mês na cabeça de quem ganha 100 é uma porcentagem tão pequena, ele já acumulou tanto conhecimento que poucos movimentos dele já fazem com que ele ganhe esse valor. Anota isso. A inteligência é a capacidade de você gerar grandes resultados com pouco esforço. Então, não é que uma pessoa que é mais rica que você, ela é mais inteligente, mas ela é mais capaz de gerar resultado em cima de um esforço menor. Tem quem vai fazer isso daí com coisas ruins. A pessoa vai lá jogar no jogo do tigrinho, vai jogar com o jogo de azar, mas tem quem faz isso de maneira honesta. Que é uma pessoa que tem um conhecimento de mercado, é uma pessoa que tem conhecimento de comércio, é uma pessoa que tem conhecimento de digital. Mas passado esse momento, o que é que acontece? Você pode estar na segunda barreira, que é a barreira ali de 5 a 10 mil reais. Quando você chega nesse momento, o que é que acontece? Você já sabe que você faz dinheiro, você idealiza uma vida de como é que seria, poxa, eu poderia estar ganhando o dobro disso, mas você sente que, porra, todo movimento que você faz não tira do ponto que você tá. Às vezes você dá um pico que recebe um pouco mais, às vezes um pouco menos, e às vezes você se sente preso nesse cenário. Se você é CLT e você tá ganhando 5 mil por mês, provavelmente, se você não ganhar mais que isso, é porque você ainda não entendeu como se vender. Você ainda não está conseguindo mostrar no seu entorno que você vale mais do que isso e que a partir disso você vai começar a ser remunerado. No caso de você ser autônomo, já é um pouco diferente. Porque se você está tentando empreender no digital, se você está tentando abrir o seu negócio, é porque ou você não chamou ninguém para te ajudar em algumas etapas e você está preso no operacional, ou porque você também não construiu uma metodologia clara pelo qual você vai conseguir gerar resultados consistentes dentro do que você faz. Por exemplo, a pessoa vai prestar serviço de marketing digital, ele é gestor de tráfego. Muito provavelmente você ainda não desenvolveu um método seu que fizesse com que você saísse do ponto A até o ponto B. Dificilmente você consegue romper a barreira de 10 mil se você ainda tiver uma cabeça 100% de operador, se você só ficar pensando na mão de obra. Quando é que você consegue fazer isso? De romper essa barreira? Quando ou você ganha em dólar ou você tem uma mão de obra muito qualificada. Exemplo, um médico pode ter uma cabeça de operador porque ele sabe que vai ganhar ali 20, 30, 40 mil reais por mês, a depender da especialidade que ele faça, a depender de como seja a dinâmica. Mas a maioria das pessoas não são médicas e a maioria das pessoas não ganham isso. E quando você chega nesse momento, eu quero que você faça a seguinte reflexão. Poxa, tô ganhando 5 mil. Hoje em dia, para fazer um salário mínimo para você, é difícil? Eu aposto que você deve ter a sensação que não. Você deve pensar assim, velho, se eu fizer qualquer coisa aqui, eu não consigo ganhar um salário. É exatamente essa mesma sensação que alguém que ganha 200, 300 mil por mês tem para ganhar o que hoje seria a sua próxima barreira, ou seja, ganhar 10 mil. A mesma diferença de mentalidade que uma pessoa que ganha 10 olha para um salário mínimo, uma pessoa que ganha 100 olha para os 10 mil. E perceba que a diferença que tem de você para um salário mínimo foi o conhecimento que você acumulou e as habilidades que você desenvolveu. E é exatamente isso que também vai influenciar de você escalar de 10 mil adiante. Sempre tem a ver com o conhecimento que você acumulou e com as habilidades que você tem. Quando você fica muito travado, talvez seja uma relação também de mentalidade, que afeta muito. Principalmente porque isso te traz paz durante esse processo. Lembra lá do começo quando eu falei que se eu não fizesse 10 mil reais com 25 anos eu ia me sentir um fracassado? Aquilo me destruiu no momento. Se eu tivesse ouvido isso que eu tô falando pra você nesse vídeo, é óbvio que eu teria vivido uma jornada muito mais tranquila e teria leveza no que eu tava fazendo. É por isso que eu quero que você enxergue uma coisa. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. Tudo que você tem é consequência desses 3 pilares. Habilidade, conhecimento, mentalidade. Esses 3 juntos que vão fazer você se deslocar de uma ponta a outra. Agora eu vou contar pra vocês o que realmente aconteceu quando eu passei a ganhar 10 mil reais por mês. Eu me lembro como se fosse ontem. Rapaz, eu olhei assim o extrato, eu vi os ganhos dos últimos 30 dias, eu falei assim, rapaz, é isso mesmo? Eu olhava pra mim assim, sabe o que eu pensei? Eu falei, agora, velho, não mudou porra nenhuma. Eu fico imaginando as pessoas que vão assistir isso e vão ficar frustradas. Ou talvez eles pensem que eu gastava muito dinheiro, né? E não ficava com nada. E não era assim. Quem me conhece sabe que eu sou mão de vaca.
Eu continuava acordando no mesmo horário, eu continuei tendo os mesmos problemas, eu continuei inclusive tendo as mesmas inseguranças. Óbvio que eram diferentes em relação àquele comecinho, mas ainda tinha inseguranças. Aí você me pergunta assim, mas que problema é esse, já que você chegou nesse nível? São os problemas do 10 mil. E quando eu cheguei nos 20, foram os problemas dos 20 mil. E quando chegar nos 30, são os problemas dos 30 mil. À medida que você ganha mais, os seus sonhos crescem proporcionalmente. E eu conheço pessoas que fazem 100, 150, 200 mil reais por mês e que também tem problemas reais, que eu sei que na cabeça de uma pessoa que ganha um salário é inconcebível, às vezes, uma pessoa que ganha 100 mil reais ter problemas, mas a verdade é que ele só tem problemas que são diferentes dos seus problemas. E digo mais, quando você ganha pouco, você tem pouco a perder, e quando você ganha muito e muita gente depende de você, aí sim, você começa a ter muita pressão. É bem comum uma pessoa, quando chega num alto poder aquisitivo, ela ter tanto medo de perder o que construiu, que ela começa a entrar em estado de paralisia. Vai ser constantemente essa sensação. Quando eu ganhava 1, eu queria 10. Quando eu fiz 10, eu queria 20. Quando eu ganhei 20, eu queria 30. Quando eu ganhei 30, agora eu quero 100. É assim que funciona. Essa linha de chegada, ela não existe. E constantemente ela vai te mover pra frente. Poxa, quando é que a gente vai ficar satisfeito? A verdade é que talvez nunca. Porque a gente não quer o que o número é. A gente não quer os 10 mil, a gente não quer os 100 mil. A gente quer a sensação de segurança e conforto que esse número na sua conta bancária traz. É a sua idealização do campo dos seus sonhos, que você imagina a sua vida tendo isso, é o que você realmente quer. Essa sensação de liberdade, essa sensação de conforto, essa sensação de segurança. Só que se você não tentar, na medida do possível, resolver essas coisas antes da entrada do dinheiro, não vai ser entrando o dinheiro que você vai ter isso bem resolvido dentro de você. Ah, você é ansioso ganhando 3 mil reais. Você vai ser ansioso ganhando 30 mil. Ah, você é inseguro com 1.000 reais. Talvez você também seja uma pessoa insegura com 100 mil. E é por isso que é muito perigoso essas frases deterministas, como se você não faz isso, você tá perdendo tempo. Se você não ganha isso, você é um fracassado. Porque a verdade é que cada um vive num determinado tempo. Tem pessoas que vão viver 40 anos com a vida que, entre aspas, aos olhos de todos seriam fracassados, e do 40 pra frente a pessoa vira um milionário. A única coisa que você realmente pode interferir durante esse processo é o quanto você sabe, o quão bom você faz as coisas e o quão bem a sua cabeça está. E se a única coisa que você pode interferir, e você sabe que essas três coisas juntas são a consequência de você ter as coisas que você sonha, então por que você vai se preocupar com o resto? Por que você vai se preocupar com idade? Por que você vai se preocupar com um guru de internet falando por causa de coisa? Hoje em dia tudo é fácil. Eu fui ganhar dinheiro com internet sem aparecer na internet. Eu fui montar esse canal aqui já depois de ter validado o que eu sabia. Eu nem dependo disso daqui. Eu não preciso ser que nenhum guru para falar assim, compre aqui o meu curso, veja aqui como você vai ganhar tantos mil. Eu nem preciso disso. E eu espero que você também não precise. Então se você tá vendo esse vídeo, você ainda não chegou nos seus 3 mil, 10 mil, 30 mil, calma. Eu quero que você vá atrás desse número, só que não só pelo número, e sim por quem você vai se tornar nos bastidores, no seu dia a dia, para ser a pessoa que é capaz de gerar isso sem grandes esforços. O melhor desse processo é você se tornar alguém melhor do que quem você é hoje, e o dinheiro vir por consequência. Agora, se você quiser ver os bastidores da minha vida, que assim como você, também tô na batalha, decisões que eu tomei errado, decisões que eu tomo acertado, algumas erradas que eu ainda vou tomar, e as acertadas também, se inscreva no canal. A ideia é que a gente consiga bater um papo, eu não vou agir como guru, eu não vou ficar pregando prosperidade à torta e à direita, que todo mundo consegue, todo mundo tem as mesmas 24 horas, que eu sei que não. Inclusive eu falei sobre isso no último vídeo, se você não assistiu, vá lá assistir. E quando encerrar esse vídeo, eu quero que você saiba que você não tá atrasado, que você tá no seu tempo. Cada barreira que você quebra, você sai diferente do outro lado. Cada conquista que você tem, você se torna uma pessoa diferente. E isso nunca vai ser sobre quem você vai se tornar quando você chegar, e sim quem você está se tornando no meio do caminho. Muito obrigado, galera. Fui!